E eu louvo a Deus por esta palavra libertadora. Marcos 8 diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu, e os deu aos discípulos, para que o pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E fez o que depois? Fez o que? Despediu. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Que o nosso Deus possa nos achar, nos encontrar, falar conosco, permanecer em nós, para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, estamos diante da segunda multiplicação de pães e peixes. Na verdade, tem até uma dificuldade de entendimento de alguns teólogos, porque alguns dizem que é a repetição do primeiro ato da multiplicação. Não houve uma segunda multiplicação. Na verdade, o relato de Marcos 8 só está também no Evangelho de Mateus, da segunda. Nem João relata e nem Lucas relata. Agora, da primeira multiplicação, os 4 evangelhos são sinóticos. Eles relatam todos a multiplicação. A primeira. Há uma diferença de algumas características da primeira para a segunda. Por isso nós cremos. E algumas epígrafes de algumas Bíblias. Você está com a Bíblia aberta? Olha aí. Olha na sua Bíblia aí, solta o telefone, olha a Bíblia aí para ver. Olha aí em Marcos capítulo 8. Em cima o que é que tem escrito? Na minha tem assim: a segunda multiplicação de pães e peixes. Na sua também? É? Amém? Mas tem umas que não. Dependendo da versão, do entendimento de quem está traduzindo, ele coloca ainda como a primeira. Ele coloca como a mesma, mas repetida. É como se ele fizesse o relato de novo. Porém, irmãos, nós temos o entendimento que de fato é uma segunda multiplicação. E por que isso acontece? Primeiro, irmãos, que a primeira multiplicação aconteceu em meados do rio ali da Galileia, das margens do rio. E esta segunda multiplicação, se você retroceder para o capítulo 7, Jesus está em uma viagem missionária, em terras estrangeiras. Ele está a mais de 167 quilômetros de Jerusalém, nas terras de Tiro e de Sidom. Olha aí o verso 31 do capítulo 7. Ele diz assim, ó, Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Só que é nesse percurso que ele encontra o surdo. Ele está ali perto do Líbano, distante das terras da Galileia, está no percurso de voltar. E é neste cenário que a multidão já vem há 3 dias seguindo Jesus. Então o ato que ele está fazendo agora não é mais para os israelitas, para o povo judeu, para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor em primeira mão. Mas este ato é um ato de um povo grego, de um povo estrangeiro, por que não dizer de um povo ímpio. Jesus ainda não tinha liberado as boas novas do Evangelho, irmão, para o povo ímpio, para o povo gentil. Na verdade, o Evangelho veio para ser pregado somente para os judeus. Quando eles recusam o Evangelho, as boas novas de salvação chegam até nós, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Olhe para mim, preste atenção neste Evangelho. Você precisa compreender o que está acontecendo aqui. Antes que Jesus liberasse a pregação para o povo gentil que somos nós, ele começa a cumprir o que está escrito. A palavra de Deus, que era para o seu povo, a nação escolhida, lá nos primórdios, desde o tempo de Faraó, onde Deus escolhe através de Moisés o seu povo, que vem já da descendência de Abraão. Então nós estamos diante de um texto onde Jesus rompe, irmãos, o tempo.
e avança o sinal. Ele faz isso e entra em terras estrangeiras. E mesmo o evangelho sendo para os judeus, vai dizer o versículo de número 2, que pede, versículo número 3, que aqueles que estão com Jesus já há 3 dias são de muito longe. De muito longe. Ou seja, não é israelitas, não é judeu. De muito longe, de outras regiões distantes. Mostrando claramente que durante todo o percurso missionário de 3 dias, pessoas de várias nacionalidades estão à volta de Jesus, desesperadamente, esperando comer do maná do céu, que vem através do grande mestre, que é o nosso Senhor. Jesus não nega o alimento, pelo contrário, Jesus libera a palavra, libera prodígios, libera sinais, faz curas e maravilhas, mesmo não sendo ainda o tempo determinado das boas novas aos gentios. Porque Jesus não respeita tempo. Jesus é o dono do tempo. Jesus não tem história de graça e lei. Quando é graça, ele aplica a lei. Quando é lei, ele aplica a graça. Ele não tem história, irmão, de andar engessado, em conformidade com o meu querer, com uma linha de pensamento e raciocínio humano. Alguém uma vez chegou e disse: pastor, eu não entendo Deus. Eu digo: porra, é 2. Se você quer mais um, eu também não entendo não. Ele é além da compreensão humana. Ele é maior do que tudo que nós podemos imaginar ou pensar. Quando achamos que descobrimos como é, descobrimos que não é. Quando pensamos que estamos agora no caminho realmente da graça, descobrimos que temos uma dificuldade que não sabíamos que existia. E quando estamos na prova, que não entendemos o percurso daquela luta, depois entendemos, com o passar do tempo, que aquilo foi para o crescimento da minha fé na presença de Deus. O nosso Cristo, ele é surpreendente e incompreensível, mas algo que nós podemos catalogar dos seus adjetivos é que ele é alguém que se preocupa com cada um de nós, de tal maneira que ele sai das terras judaicas e vai para a terra de Tiro e Sidom, no Líbano, para pregar o evangelho, para fazer algo que ninguém mais fez: curar cego, curar surdo e fazer multiplicações e dar comida a quem tem fome. Diga glória a Deus por isso. Então você pega a primeira multiplicação de pães e peixes na Galileia, você pega a segunda multiplicação de pães e peixes fora dos territórios judaicos, lá para o lado do Líbano, voltando já perto de Decápolis, e naquela região começa a história que eu quero narrar hoje e pregar a respeito deste evangelho. Primeiro, que quando havia o percurso e Jesus pregando, você não vê nenhum questionamento acerca de ninguém, acerca de fome. E eu acho isso aqui interessante, porque olha o que é que diz o versículo 1 do capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Eu acho lindo isso em Jesus, porque ele demonstra um sentimento claro de quem ele é. Ele é amoroso, ele se importa, ele vê o que nós não conseguimos enxergar, ele consegue adentrar onde ninguém consegue. O nosso Jesus, ele sonda a intenção, as dificuldades do coração, e ele faz o que ninguém pode fazer. A compaixão de Deus é tão profunda que ele olha para um povo, irmão, que não era para ser ainda alcançado e alcança. Ele olha para um povo que era para ser expulso, tirado, e ele abraça. A mulher cirofenícia, que vai aos pés de Jesus porque a sua filha está miseravelmente endemoniada, e clama, ele diz: não é lícito, ainda não é tempo de levar as boas novas, de pegar as bênçãos e maravilhas dos judeus, do povo de Deus, e lançar aos cachorrinhos que são os gentios. Ela diz: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E naquele momento Jesus abraça aquela mulher e disse: grande é a tua fé, vai, e a tua filha já está curada. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por esta palavra. Eu louvo a Deus por esse romper de tempo.
Eu louvo a Deus por o amor e compaixão de Cristo, que mesmo não sendo o período, porque o pregador dos gentios, nós sabemos que foi nosso irmão Paulo. Ele saiu, apesar que Pedro também teve uma missão dessa. Glória a Deus. Ele teve uma missão missionária, mas o pregador realmente do povo gentil foi nosso irmão Paulo, para a glória do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele dá um início, ele mostra como se faz, e ele faz isso com um sentimento chamado compaixão. Então hoje eu queria liberar este Cristo verdadeiro para os nossos corações e tentar trazer o mesmo sentimento para conosco, um olhar de compaixão, um olhar voltado para aquele que se importa, um olhar voltado para uma igreja que tem amor de Cristo ao transbordar de tanta vida com abundância, que consegue chegar a vidas que ainda não conhecem Jesus, e isso através de um olhar de compaixão. O versículo 1 vai dizer que Jesus chama os discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque eu consigo enxergar, porque eu consigo ver que já há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. O nosso Cristo, ele tem uma visão ampla. Será que os discípulos também não sabiam que aquele povo estava já sem alimento há 3 dias? Com certeza. Será que você não sabe que alguém está sem alimento hoje? Com certeza. Será que você não conhece alguma família neste momento que precisa de um abraço, de uma ajuda? Com certeza. Mas o olhar de Cristo é diferenciado. Enquanto eu sei, Jesus reage. Enquanto eu tenho um entendimento, Ele já está com ação. Enquanto eu estou pensando, Ele já está fazendo. E é esta ação de compaixão que eu desejo ardentemente que esteja na igreja do Senhor Jesus do Moraújo. Prova disso é que nós estamos com um projeto agora para dezembro de 100 cestas básicas, e a igreja do Moraújo em novembro vai atrás daqueles que conhecem, dos seus amigos, dos seus irmãos, e você vai conseguir, nem que seja uma cesta básica, para ajudar uma família, para a glória do Senhor Jesus. E nós vamos abençoar, porque Jesus é fiel e poderoso. Quem pode dizer amém por isto? Então Jesus, ele reúne a multidão com palavras, com hinos, com salmos, com cânticos, com louvor, e vai fazendo um projeto missionário, invadindo casas, corações, passando por regiões, pregando a palavra de Deus, as boas novas de salvação, e mostrando sinais e prodígios, de tal forma que desperta um povo a não abandoná-lo. Eu acho lindo, porque enquanto não há a palavra de despedida, ninguém sai de lá. Enquanto o irmão Jesus não colocou para ir embora, despediu, ninguém saía. E já era 3 dias sem alimentação, 3 dias de jejum, de tal forma que Cristo, com um olhar sabedor, um olhar que ele conhecia tudo, onisciente, ele diz: não podem ir, porque se eles forem da forma que estão, não chegarão muitos em casa, vão desfalecer do caminho, porque eles estão fracos do alimento físico. Precisamos também alimentá-los. E o que eu vejo aqui, irmãos, é um desejo ardentemente de um povo de ficar aos pés de Cristo. E não importa as circunstâncias, nem o local, não importa se no deserto, com fome. O desejo desta multidão, que narra 4.000 homens, fora mulher e crianças, era estar aos pés de Jesus, esperando aquilo que Ele tinha para nos dar. Então hoje eu quero liberar esta palavra de ânimo ao seu coração. Esta palavra que nos envolve a continuar de verdade, irmãos, e dizer: você precisa, eu preciso estar nos pés do Senhor. Às vezes temos a igreja com tanta dificuldade, irmãos. Chegamos aos cultos com tanta dificuldade. E as nossas orações, meu Deus, meu Jesus, tem misericórdia de nós. Às vezes estamos tão fartos, tão cheios, que até esnobamos o que temos em abundância. Eu fico observando, irmãos, quando a gente está farto a uma mesa, com tanta coisa boa, a gente não quer mais comer, porque de fato está saciado. E a igreja do Senhor não pode se saciar nesse sentido.
Senão nós vamos começar a não querer mais ouvir o que Jesus tem para dar. Na verdade, o vaso que somos nós está em constante aperfeiçoamento. E temos que encher todos os dias mais e mais da graça do Senhor. Pastor, até quando? Ele diz até transbordar. E quando estiver transbordando, continue transbordando. E quando estiver sangrando, continue sangrando. Continue transbordando, para que outras pessoas possam também desfrutar. Quando temos o Evangelho, irmãos, constantemente, a palavra alimentada, nós temos a tendência de não querer mais estar aos pés de Cristo. Ah, é oração demais. Não, já sei, na próxima sexta, pastor, está lá, eu vou. Nessa eu não vou, não. Não, já fui ontem, não vou hoje, não. Nós somos negligentes com a obra do Senhor. Negligentes, irmãos. Nós somos negligentes com as orações. Nós temos a igreja do Senhor muitas vezes como dificuldade. Nós temos dificuldade de estar presente. E eu tenho certeza que se eu for perguntar, nós temos 1000 justificativas. O porquê, por isso, enfermidades. Mas nenhuma está de fato ou justa diante do Senhor. Porque o Senhor disse que se é doença, Ele cura. Se é um milagre, Ele faz. Se é algo que necessitamos, Ele dá. Se você precisa pedir, Ele o concede. Se precisa bater, diz que a porta se abre. Se precisa buscar, Ele diz que aqui encontra. Então a igreja onde nós nos reunimos deveria ser o local mais desejoso da nossa vida. Quando eu leio o Salmo 1, ele diz que antes o prazer é na lei do Senhor, e nela permanece meditando de dia e de noite. Eu fico admirado, irmão. Admirado de verdade. Esses dias eu estou mais acochado, pode-se dizer assim, pelo Evangelho, devido a alguns convites, devido a alguns compromissos. A gente se dedica um pouco mais para poder Deus visitar o nosso coração. E a gente tem alguma coisa para dizer, alguma coisa para falar. E sabe o que é interessante? A fonte é inesgotável. E quanto mais você se aproxima, mais você quer. E quanto mais você está perto, melhor você se sente. Quando nós não temos esta paixão, irmãos, nós ficamos com fome, reclamando do deserto, reclamando de tudo. Mas quando começamos a ouvir Jesus, a nos aproximar dele, tanto faz comer como não, tanto faz estarmos em desertos como em palácios, nós só queremos estar aos pés de Cristo. Esta multidão mostra isso claramente. Quando descobriram Jesus no meio do caminhar e viram a harmonia que era a sua voz, a doçura que eram as suas ações, a compaixão que existia nos seus gestos, eles queriam estar com ele todos os dias. A igreja do Moraújo e toda a igreja de Cristo Jesus, que foi tocada pelo Espírito Santo do Pai, sabe conscientemente que Jesus é bom, amoroso, perfeito, e que fez algo por nós que ninguém faria. Como gratidão, deveríamos permanecer constantemente aos pés do Senhor. Isso é fato, de verdade, irmãos. Mas nós temos dificuldade, e isso é verdade também. A igreja nos traz cansaço, sono às vezes, fadiga. A igreja nos traz uma prisão para alguns, por não conhecer o relacionamento com Deus. Mas esta noite o Senhor traz ao meu coração uma palavra de exortação para a casa do Senhor. Uma palavra de despertamento a cada um que está aqui, inclusive a mim, irmãos. Que Ele trata o meu coração sobre permanecer no Senhor. E isso vai ao meu coração nos momentos que eu tenho tempo e eu fico procrastinando com outras coisas. E eu fico utilizando deste tempo para fazer outras coisas que não vão contribuir com nada no meu relacionamento com Deus. Como vídeos de WhatsApp, como status, como YouTube ou como qualquer rede social. Problemas que até mesmo trazemos para a casa do Senhor, para a igreja de Cristo, irmãos. Que chegamos aqui e estamos tão enraizados nas redes sociais, naquilo que toma o nosso tempo, que nem sequer conseguimos ouvir mais o Evangelho, irmãos.
A voz do pastor fica cansativa. Tudo o que o pastor fala agora às vezes é bobagem. Isso aí eu já sei. Tem uma fase de idade, irmãos, ali da adolescência até os 19, 20 anos, que eles sabem mais do que nós. Pelo menos eles pensam. Você vai dizer uma coisa, e eu sei que eu passei por esta fase, eu já sei, mãe. Eu já sei, pai. É um conhecimento que não é verdade. É algo que, como disse, que besteira, como se eu não soubesse fazer isto. E a gente, depois que passa pela frase, descobre: ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, eu com minha cabeça naquela época. Ah, eu com os meus pensamentos naquele dia. Hoje nós temos uma dificuldade real de nos concentrar na poderosa voz do Espírito Santo. É por isso que as igrejas hoje, nossos cultos, têm dificuldade de glória a Deus. Não é porque nós não fazemos um sistema emocional. Não é isso não, irmão. Não é porque o pastor adotou outro sistema que não chama ninguém para frente, para pular, para correr. Não é isso não, irmãos. É porque falta contato com os céus. Falta contato com Deus, irmãos. Eu vi esses dias um testemunho, o pastor contando, eu achei interessante. Ele disse que um presbítero procurou e disse: pastor, eu tive um sonho. E ele foi relatar o sonho. Ele disse que estava no mercantil, no supermercado, fazendo as compras. E quando foi pagar as compras, ele deu o dinheiro e o troco era R$50 de volta. E quando ele pegou na nota, o caixa também segurou. Ele do lado e o caixa do outro. E de repente a trombeta tocou. E ele disse que ficou no supermercado segurando a nota, junto com o caixa, e o povo subindo arrebatado. E ele acordou. Ele disse: pastor, o que deve ser isto? E eu vi quando o pastor orientou e disse assim: isso é onde está o seu coração. Porque quem é daqui, pensa nas coisas daqui. E quem é de lá, pensa nas coisas de lá. Então muitas vezes é isso que acontece nos cultos, irmãos. Nós estamos aqui, mas pensando nas coisas daqui, e não do céu. Mas Colossenses 3 e o versículo é 1. Coloquei a carta, Colossenses 3 e 1. Ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aonde estão os nossos pensamentos agora? Olhe para mim. Em que você está pensando agora? Em que, meu irmão? O que te motiva a permanecer com Cristo Jesus? E o que te motiva a sair deste lugar? Porque é isso que o texto se refere. Ele dá 4 mil pessoas que não ligam para as circunstâncias, que não ligam se tem ou se não tem. 4 mil pessoas, fora crianças, meninos, há 3 dias, que o único desejo do coração era os pés de Jesus, era estar com Deus. A única vontade era cantar, era ouvir, era celebrar, era chorar, era adorar o nome do Senhor. Irmãos, precisamos acordar, igreja. Jesus está às portas. Precisamos entender aonde está a nossa vontade. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Somos tão privilegiados de ter Cristo não só por 3 dias, mas todos os dias. Cristo aqui despediu a multidão porque tinha outro caminho a fazer. Mas hoje, o caminho que Ele faz é o caminho do nosso coração. A terra que Ele habita é dentro de nós. Nós temos hoje a habitação real, constante deste Deus, irmãos. Isso é fato. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Oh, Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados.
Que haja um despertamento em nós. Que haja um despertamento na igreja. Que possamos desfrutar da presença dEle todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quem pode dizer amém por esta palavra? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o verso 2 declara a compaixão de Jesus. Tendo compaixão da multidão. Oh, Jesus maravilhoso. Tendo compaixão da multidão, Ele disse: o povo está com fome. Tendo compaixão da multidão, Ele olhou e disse: precisam se alimentar. É isso que Jesus está tratando conosco. Ele olha para a necessidade real do agora. Ele olha para onde ninguém consegue ver. Ele consegue observar o que ninguém consegue olhar. Porque somente Jesus sabe a real necessidade do nosso coração. Só Jesus conhece o nosso real problema. Nós, em até alguns momentos, conhecemos as nossas dificuldades. Davi disse: eu conheço o meu pecado. Eu conheço as minhas falhas. Elas estão diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço a minha fraqueza. Eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei onde eu não posso estar. Eu sei do que eu não posso pensar. Porque quando essas coisas invadem o meu coração, eu saio da presença gloriosa de Cristo. E se não fosse a compaixão de Jesus para observar estas coisas em nós, nós estaríamos perdidos, irmãos. Perdido mesmo. Mas no versículo 2, Jesus estende o olhar misericordioso, sonda os corações da multidão, chama os discípulos e dá uma ordenação dizendo: eu preciso, eu quero, e vocês vão fazer de uma maneira que isso aconteça. Eu quero alimentar esta multidão. Hoje não é diferente. Jesus passa o olhar de compaixão no Araújo, dentro das cidades do Ceará, dentro do Brasil e do mundo, e Ele desce com a voz de trombeta e fala com a voz de autoridade e convoca os seus discípulos e diz: eu quero alimentar esta multidão. E aí nós temos que usar Isaías 6. Coloca aí Isaías capítulo 6. E aí nós temos que ver, irmãos, o que acontece. Acho que o versículo é o 7. Olha aí, envia-me a mim. Acho que é o 7, passa é o 8, ou é o 9. Envia-me a mim. Aí é o 8. Aí nós entramos nesse verso. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bota o versículo 1 para mim, de Isaías. Essa chamada desse discípulo, deste profeta para a obra do Senhor, é uma chamada que já tinha acontecido. Se você ler Isaías capítulo 1 até o capítulo 6, aí já está profetizando. Isaías já tem uma chamada diante do Senhor. Mas no capítulo 6 há um momento sublime de aprofundamento. Há algo revelado mais profundo ao profeta Isaías. Há algo que ele não conhecia. E ele começa a dizer o que ele viu. Só que para ele ver, para que isso acontecesse, o rei que era Uzias, e este rei, pela a genealogia, pelo tempo cronológico, não poderia
Isaías ter profetizado na idade adulta ou madura, mas sim como jovem, porque quando você começa a ler o livro do profeta Isaías, ele profetiza sobre 4 reinados, está no capítulo 1, verso 1. E se você observar o tempo que esses reis viveram, só esse aí reinou mais de 50 anos, irmãos. Então, que idade Isaías teria para profetizar nos 4 reinados? E aí a única forma lógica de pensamento é que ele inicia a sua carreira profética, ainda muito novo, no final do reinado de Uzias. Quando você lê a respeito do rei Uzias, você percebe, irmão, que ele foi aquele que revolucionou, que trouxe de volta o olhar admirador ao povo escolhido. Crônicas vai falar que enquanto ele estava no temor de Deus, tudo prosperava. Enquanto ele se deleitava no Senhor, Deus era com ele. E ele consegue restabelecer tudo à sua volta. Então o rei Uzias é tido, irmão, como um homem de admiração. Por isso o texto é claro que diz assim, olha, no ano em que morreu quem? Morreu quem? Aí Isaías diz, no ano que o rei morreu, eu vi. Ou seja, quando morreu aquele que ele admirava, aquele que Israel observava, ele viu. Se eu não me engano, é o versículo 4, no finalzinho dele, é o 4 ou 5. Olha aí, Vinícius, que diz que viu Deus. Ó, do 5. Pronto. Aí ele diz assim, ó, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi. Aí ele viu o quê? Aí ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse, quando esse rei aqui morreu, eu vi o verdadeiro rei. Quando os meus olhos estavam focados nas coisas que eram daqui, eu só vi o que era daqui. Mas quando essas coisas morreram, eu comecei a ver o que era de lá. Quando ele é chamado, deixa aí, quando em Marcos capítulo 8, Jesus disse, ei meus discípulos, eu quero alimentar a multidão. Ele estava convidando para algo mais profundo, algo que eles já tinham visto. Mas no versículo 4 deste texto, ele diz assim, e os seus discípulos responderam-lhe, onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Eu não sei que lapso de memória é esse, irmão, porque há poucos tempos passados, Jesus tinha alimentado uma multidão maior do que essa, lá nas margens da Galileia, do rio da Galileia. Como era, irmão Raimundo, que algo tão maravilhoso, tão grandioso, nós esquecemos. Ele disse, como é que vai ser esse negócio? Ele disse, não, senhor, vocês já sabem como é. Vocês conhecem o sistema. Cadê os pães? Mande o povo sentar. Vocês já sabem como funciona. Vocês já viram. Mas às vezes estamos como Isaías, chamados por Deus, envolvidos no Evangelho, mas precisamos de um aprofundamento. Mas o nosso olhar está focado muitas vezes naquilo que vemos, e admiramos aquilo que não temos, ou pessoas, ou coisas, e muitas vezes alicerçado nas coisas daqui. O nosso pensamento perde o sentido de céu, perdemos o foco, o relacionamento com Deus. E quando se aproxima enfermidades ou morte, ficamos desesperados, atônitos, nervosos, porque não temos a real certeza. O homem no leito de morte, conta-se o testemunho, não me lembro o nome dele, mas eu li em um dos livros, e ele dizia assim, quando eu pensei na minha morte, que Jesus, que eu ia subir até os céus, eu descobri que foi os céus que veio me buscar, que eu não precisava ir, era que Ele estava vindo. E muitas vezes nós estamos desesperados porque nossa mente não está neste lugar, e ficamos às vezes com lapsos de memória, com os grandes feitos que Cristo já fez em nossa vida. Como esquecer o dia que aceitamos a Jesus como Salvador? Como esquecer o dia que o Senhor revelou um texto que nós não entendíamos?
Como esquecer o dia em que eu fui pego por uma alegria contagiante? Ou aquele livramento? Como esquecer um dia que você não tinha nada e conseguiu pagar as contas? Como esquecer isso? Que o Senhor providenciou quando você deveria estar morto e Deus guardou você. Como esquecer estas coisas? Sabe uma verdade? Nós esquecemos. Nós esquecemos e o dia de hoje ele passa despercebido. Não ficamos agradecidos. Volta lá Isaías capítulo 1. O 6 e 1, perdão. Então esse texto vai trazer uma referência acerca de uma chamada de Deus, de uma vocação. Ele diz: no ano que ele morreu, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu vi assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua fumaça, o seu sequito enchia todo o templo. Eu tive uma referência na minha vida espiritual, diz Isaías, de uma visão tão profunda de algo que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei impressionado, e eu vi Deus, eu vi uma glória, e eu disse: eu não sou digno de ver estas coisas. E aí ele disse: Senhor, eu sou impuro, aonde eu habito também é impuro, e eu sei que eu vou morrer. E aí neste momento há um aprofundamento de clamar, de chamas do Senhor. O Senhor Deus purifica ele, porque para ser usado nesta terra, irmão, só através da purificação. Não dá para avançar se nós não entendermos quem é Deus. Não dá para avançar se nós não reconhecermos a sua glória. Não dá para se aprofundar se nós não quebrarmos o nosso eu e reconhecermos que não somos nada. Mas pastor, eu já prego, meu irmão, isso não é nada. Eu já canto, isso não é nada. Deus tem algo que nós nunca vimos, nunca ouvimos. E sabe uma verdade? Ele preparou para nós, para algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. O que Ele quer é que você fique rodeando Ele, perto dEle, junto dEle. Como diz o texto de Marcos 8. E por 3 dias, de Decápolis a Tiro, a Sidom, eles não abandonaram Jesus. Eles não queriam saber de se alimentar, nem das circunstâncias climáticas. Eles ficaram aos pés do Senhor dizendo: eu quero mais desse Jesus, eu quero mais desse Jesus. Oh irmão, o que está acontecendo conosco? O que há com a gente? Porque somos tão difíceis. Jesus despede, vai embora, e eles ficam apenas com 3 dias daquela presença. Jesus não volta mais a estas terras. Daqui é morte, ressurreição e glória. Jesus sobe aos céus hoje e está na intercessão por nós. O Espírito Santo aqui para fazer a ligação com Ele, e Ele ao lado de Deus para interceder pelo Arnóbio, pela igreja, pelo Moraújo, dizendo todos os dias: ei Deus, tem misericórdia aí do Samuel. Todos os dias Jesus está lá e diz: tem misericórdia do Raimundo Bento, Deus, né? Teu servo, da igreja. Todos os dias Jesus não cansa, não se fadiga, não para de interceder por nós, irmãos. Então o que há com a gente que recebeu esta verdade, que conhece isso e não reagimos? Não reagimos, irmãos, estamos paralisados. Dizemos que estamos cansados, entramos em ritos religiosos e esquecemos dos aprofundamentos. Focamos os nossos olhos em coisas que conseguimos tocar, porque isso é que tem valor. É não, meu irmão. O que tem valor é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele sim é real. Ele nos sustenta. Ele é tudo que temos. Ele é tudo que temos. Ele é o socorro bem presente, irmão. Ele é tudo que temos. Oh, irmãos, eu não sei como isso acontece, mas isso é real. E os seus discípulos responderam, verso 4 do capítulo 8: como é que isso vai acontecer? De onde vamos tirar? Aí eu pergunto: não é parecido com a gente? É ou não é? Vem uma luta, aí eu sei como é que vai ser.
Olha como é que vai ser. Não já foi outras vezes? Você tem que cantar. Sabe o que Cristo fez? Sabe o que Ele fez? No verso de número 6. Ordenou a multidão que assentasse ao chão. Tomando os 7 pães, o que é que Ele fez? Ele fez o quê? Ele deu o quê? Graças. Ele deu graças. Antes de acontecer o quê? O milagre. Ele disse: Senhor, eu te agradeço pelo milagre. Mas o milagre não tinha ainda acontecido. Olhe para mim, irmãos. Isso é a certeza de uma confiança em Deus. O milagre não tinha ainda acontecido. Mas ele já deu o quê? Graças. Porque ele sabia que iria acontecer. É isso que ele quer colocar na gente. Uma certeza de fé. Como é que vai ser, irmão? Vai ser. De onde vem? Vai vir. Como é que vai realizar? Vai realizar. E o que é que você faz? Em graças eu te dou, ó Pai, pela bênção que eu já recebi do Senhor. Obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado, Senhor Deus, pela vitória, Senhor. Obrigado pela bênção derramada. Obrigado pela porta aberta. Pastor, e como é que vai ser? Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Cristo, pela minha casa terminada, pela bênção do bem comprado, pela certeza da salvação. Eu tive esse problema, irmão, porque na hora que está doendo a gente tem dificuldade de agradecer a Deus, ou dar graças a Deus antes que veja. Estamos tão focados aqui que nós primeiro temos que ver, tocar, receber, para dizer graças a Deus. O Senhor nos desafia a confiar nele antes de acontecer. Quando Noemi, ela piorou, que ela teve a parada cardíaca, a minha filha mais nova, e os médicos lutando sobre ela, eu creio, sei que foi Deus que a ressuscitou. Quando ela ressuscita, ela não ressuscita para cura, ela ressuscita apenas para ressuscitar, mas ela volta a tudo do início. O que tinha avançado, retrocedeu tudo. Então entubaram de novo, pegaram todos os acessos do umbigo, dos braços, das pernas, aqui do pulmão. Ela tinha um acesso aqui, 2 em cada braço, 2 em cada perna e um no cordão umbilical. E o entubado. Não tinha mais onde colocar acesso. Em todo local eram medicações diferentes. O do pulmão era drenando, do cordão era... Eu não conheço bem o que estava acontecendo, mas tinha em todos os acessos. E aí eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Senhor, tira minha filha daqui, Jesus. Se o Senhor tirar, quando o Senhor tirar, eu faço 40 dias de jejum. A gente às vezes está louco, né, irmão? Aí eu ouvi uma voz assim, disse: se eu tirar, quando eu tirar, você não acredita? Você não confia? Quando eu fizer, eu não já fiz? Irmão, eu agarrei esta palavra. Eu disse: o Senhor já fez. E eu começo o meu jejum hoje. E eu comecei o jejum, não era de 24 horas, mas dava mais de 16 horas. E eu fiz durante 40 dias. Parei no 27º dia. Eu tive uma dificuldade estomacal, de gastrite, por abstinência da alimentação. E aí eu passei uns dias me alimentando, aí voltei e terminei o meu jejum. Mas o que eu quero trazer para a igreja é que naquela hora, irmãos, da aflição, eu só queria fazer depois que eu tivesse recebido. Mas Cristo nos ensina que Ele já fez. A gente só precisa acreditar para receber. E aí Ele mandou sentar e disse: graças eu te dou. Essa aqui é uma oração, irmãos. Ele disse: Deus, graças eu te dou, porque o Senhor vai alimentar toda esta multidão. E a Bíblia vai dizer que partiu e deu os seus discípulos os pedaços dos pães, para que o pusessem diante deles. E puseram-os diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e também dando graças, ordenou que também lhes pusessem diante.
Comeram, diga comigo, e saciaram-se. Diga comigo, ficaram fartos. Porque com Jesus é assim. Você não sai com fome, só se você não quiser comer do que Ele dá. Só se você, na hora que Ele está distribuindo, fechar a boca e não quiser se alimentar. E a boca aqui é o coração. Só se você tiver com um pensamento lá não sei aonde, aí de fato você vai sair daqui vazio, sem alimento, sem graça, sem fé, dizendo mais um culto, eu fui, foi bom, mas sem conhecer a fumaça da glória do templo de Deus, o aprofundamento, porque os seus olhos ainda estão aqui. E esse é o nosso problema, irmãos. Temos dificuldade de coligar com as coisas do céu. Temos dificuldade de nos abster de nós mesmos. Temos dificuldade de separar o nosso emocional, o nosso querer, desejo momentâneo, daquilo que é eterno. O Senhor nos convida a estar com Ele não só 3 dias, mas todos os dias, todos os momentos, esperando a voz determinante, a ordenação dizendo, alimenta-os. Hoje nós estamos em 2 locais. Podemos ser aquele que serve, ou aquele que precisa ser servido. Mas a igreja do Moro Araújo não é mais para ser a que vai ser servida. Já deveria ter evoluído. E ser agora os discípulos que vão servir, que vai entregar, que vai fazer, que vai dar continuidade à obra missionária do Senhor Jesus. Nós somos a extensão do céu. Nós somos a família de Cristo Jesus na terra. Nós somos os seus herdeiros de Cristo, herdeiros do Pai. Nós somos aquele que vai dar progressividade ao que o Senhor já começou. Escute isso, irmãos. Quando eles comeram e saciaram-se, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Comeram tanto que não aguentaram mais, e sobrou tanto que sobrou 7 cestos cheios. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que os discípulos foram os últimos a comer, mas foram os únicos que levaram para casa. Foram os primeiros a dar o alimento, a trabalhar, a servir. Mas quando tudo terminou, que eles foram despedidos, os 7 cestos continuaram lá. Além de se alimentar, eles permaneceram com Cristo e com o alimento. É o que Pedro foi respondido aqui na terra 100 vezes mais, e a eternidade. Às vezes nós estamos como estes que procuram Jesus por um certo período, nos alimentamos e depois nos despedimos de Cristo. Estou saciado, estou farto, vou para casa. Mas nós somos chamados para permanecer com o Senhor, como discípulos de Cristo Jesus, que imita o Mestre, que anda com Ele, que vive conforme a orientação dEle, que não somente se alimenta no momento da multiplicação, mas que permanece com o restante da bênção e com Cristo constantemente na caminhada. Melhor do que ser a multidão que rodeia, bom é ser o discípulo que serve. Mas pastor, a multidão ninguém trabalhou, ninguém plantou, ninguém fez nada, e comeram igual nós comemos, verdade, mas eles foram embora. E nós permanecemos com Cristo. Eles comeram e saciaram, mas já na frente tiveram fome, mas nós permanecemos na abundância. Podemos até trabalhar, mas a recompensa é constante e transbordante no Senhor Jesus. Que a igreja do Moro Araújo desperte, que possamos ver esta graça de Deus, que possamos trazer para nós esta confiança abundante, de orar, já sabendo da vitória, mesmo sem saber como, nem por onde, e nem quando, mas confiando que vai dar tudo certo. Tem um hino do meu irmão Irailson, que eu gosto muito, aquele que esteve conosco, que ele diz: eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer. Esse é o nosso Deus. E eu não sei como é, mas ele vai fazer na minha vida e na sua vida.